Olá a todos, hoje é domingo, 18 de maio, frio aqui na Serra, manhãzinha de amanheceu hoje a 10 graus. E eu tô aqui para falar sobre uma canção do Elomar que tem um nome, o nome já é uma coisa fantástica, né? De Nossas Vidas Vaporosas, né? Essa foi a última canção que eu escutei do Elomar que eu não conhecia. E quando eu li o título, eu falei, por eu já escutava o Elomar há muito tempo, né? Já sabia dessa coisa, como é que eu vou dizer? Essa genialidade dele de usar as palavras certas, né? Então, eu realmente falei, cara, é incrível, né? Porque é isso que a vida é, né? Um vapor. Né? E um pouquinho antes de botar a canção para tocar, eu vou falar aqui sobre um álbum dele. É como se fosse um terceiro cantoria com a turma junta lá, com Xangai, com Vital Farias e Geraldo Azevedo. Esse álbum, eu tem aí eu não uso Spotify, eu uso o YouTube Premium. Então tem aqui 3x4 o álbum. É um álbum tem várias fotos 3x4 assim de cada um, né? Enfim, esse disco é muito interessante que ele tem umas falas de todo mundo, né? Então, o Elomar vai cantar, ele conta um pouco de uma canção, alguma coisa, alguma história, né? O Geraldo, o Xangai, o Vital Farias e tal. Então, é um disco alegre, né? É um disco muito alegre. E nesse disco especificamente, eu não conhecia, fui conhecer depois, tem uma explicação do próprio Elomar sobre a canção. Então, assim, digamos, é quase desnecessário o que eu vou fazer aqui, né? Mas o Elomar até meio que pede pro Xangai contar. E o Xangai começa contando que eles estavam na Casa dos Carneiros, fazendo cozinhando um bode, né? E aí chega o João Omar, grande maestro. Um abraço, João Omar, se você assistir isso aí, um abraço pra você. E o João chega pro Elomar e pergunta, pai, até ele fala uma coisa que eu acho muito bonita, né? Papai, né? Papai, o que quer dizer de nossas vidas vaporosas? Né? Aí o Elomar genialmente chega e destampa a panela de bode e sai aquele vapor de dentro da panela. E aí ele fala, né, que a vida é isso, né? A vida é um vapor. Né? E é isso, a vida é isso, né? Só que o Elomar, aí o Elomar continua a explicação, né? E ele fala que isso faz parte de uma ópera, né? E então ele encena o que seria, como seria visualmente a canção no palco, né? Eu vou colocar para tocar um pouquinho e volto a falar. Violão belíssimo como sempre. É muito bonito, é sem palavras. Não me deixes só, oh, não me deixes não, as andorinhas fazem do verão, inverno frio que já está para chegar.
para chegar. É quase pertinente para esse momento, né? Que o inverno frio está para chegar aqui também, né? Tá um dia lindo, 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 já amanheceu e o sol já botou a cara. Eu já piquei um pouco de lenha, ajeitei umas coisas aqui e resolvi parar para tomar um café e falei, vou fazer que tem muito tempo que eu não faço, né? Mas você veja, né? O Elon fala que trata-se de um casal, né? De pessoas morando no campo, né? Na roça, e eles estão o marido chega em casa, né, chega do trabalho. O Lomar descreve muito bem a cena dele chegando com o cavalo, ele todo trajado da lida do campo, né? É o vaqueiro, né? O vaqueiro nordestino, o cavaleiro nordestino, né? Aí ele chega todo traiado e quando ele adentra a casa, a mulher tá com as malas prontas, tá. Uma coisa interessante que o Elomar, na canção ele não fala, mas na explicação ele fala, né? Que ela tá de óculos escuros e já é boquinha da noite, né? Isso é interessante porque o Elomar realmente ele pensa na música como uma coisa grande, né? Como realmente uma história complexa, né? Então só a música às vezes não descreve tudo isso, né? Porque você veja, quando ele fala que no momento que ele escreveu, ele imaginou essa mulher de óculos, que na ópera essa mulher no palco estaria de óculos, né? Eu posso estar enganado, mas eu enxergo isso como uma maneira de dissimular, né? Porque o olho conta muito, né? O olho é o espelho da alma, né? O olho fala muito. Então, se a pessoa está de óculos escuro, né? Num cenário que não deveria estar, de repente, não é um bom sinal, né? Eu às vezes vejo alguns artistas se apresentando, né? Vejo até pessoas aí em podcast, tudo mais, o cara de óculos escuros. Eu sempre olho com desconfiança, né? Mas eu sou matuto, né? Talvez pode parecer até ridículo para alguém, né? Mas para mim faz sentido, né? E faz muito sentido o Elomar citar isso. Não, eu jamais saberia disso. Graças ao bom Deus, Deus me privilegiou e eu tive alguns encontros com o Elomar e pude conversar com ele de uma maneira que me emocionou, assim, de ver um homem que para mim é um cara que tem uma genialidade, né? E ao mesmo tempo é um homem simples, né? Um homem que conversa de igual para igual. É muito, muito, muito prazeroso isso, muito prazeroso, né? É, eu, eu gostaria agora de ir em setembro de novo, voltar lá nas Guaribas, mas eu não sei se dessa vez eu vou conseguir, questões financeiras e tempo e tal, não sei. Mas enfim, é, é maravilhoso, é maravilhoso. Na última Guariba eu não fui falar com ele, né? Eu fiquei lá o tempo todo, vi ele várias vezes, né? Mas eu não fui falar porque tinha muita gente que queria falar com ele. Eu falei, eu não vou, porque eu já tinha ido outras vezes antes, né? Mas em dezembro eu voltei lá e aí eu pude conversar com ele, tive a oportunidade de acompanhar ele num bar, era aniversário dele, foi uma coisa fantástica, né? E assim, isso é muito gratificante. Mas assim, voltando à questão da música, a genialidade dele pensar nesses detalhes, né? E aí ele fala como ela está vestida, que ela está muito bem vestida, né? Com um lenço de bolinhas, né? É até muito interessante ele falar isso. O Xangai faz uma brincadeira que gosta de imaginar o lenço de bolinhas, né? E o Elomar fala que a galera que não está inserida nesse contexto do Sul, às vezes acha que a pessoa do Nordeste, né, do interior, se veste mal. Não. E a própria vestimenta do vaqueiro, se você observar, ela tem todo um estilo e um charme, né? É uma coisa realmente que lembra os tempos antigos, aí, até mesmo da armadura, né? Do, 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 do bem feito, né? Da coisa que era bem feita, que era surrada, mas era surrada porque tinha qualidade, aguentava trabalhar muito, né? Então tem todo esse contexto que ele descreve na canção. Mas voltando à questão, então ele fala isso, que ele chega e se depara com isso, né? Então eu vou colocar mais um trechinho aqui e volto. Nessa tua casa abandonada, onde as andorinhas já não vão pousar, e quando as rajadas do seu inverno, cadê a
amada, não de perguntar, eu responder. Aí ele fala, né, quando as pessoas perguntarem, né, porque ele conta ele conta no álbum, ele conta da mulher antes de sair, e a música é depois que ela já foi. Então é só para ficar claro esse detalhe, né? Então ele fala, né, que as pessoas hão de perguntar, né, aonde estão, né, onde está a sua amada, né? É muito bonito. Essa música não tem uma linguagem muito matuta, é uma linguagem mais vernacular mesmo, uma coisa mais fácil, não, acho que não depende de tanta interpretação de palavras, né? Mas segue mais ou menos nesse intuito. Vou continuar tocando aqui. Não de perguntar, eu responder. A flor da paineira, neste aqui movente, essa mão ligeira, nas asas do vento, foi se andorinha, foi sozinha, andorinha, foi sozinha. Vale a pena a observação que ele fala da flor da paineira, né? E a paineira, ela solta o que a gente chama de paina, né? Que antigamente fazia até travesseiro e deve ter outros usos, né? Eu não sei se todo mundo já viu, mas é uma árvore muito grande, muito imponente, bonita, e ela abre. Eu acho que ali nem é a flor, já é a semente, na verdade, né? Ela solta essa paina, que é como se fosse um algodão muito levinho que carrega uma sementinha. E ela voa quilômetros, porque o vento bate nela e ela vai embora. Então ele fala, né? O vento resvalou ligeiro e ela foi nas asas do vento. Foi sozinha a andorinha, foi sozinha. Né? É tudo muito poético, não tem. Não tem. Eu acho que é sempre redundante eu falar isso. Né? Quem já assistiu outros vídeos falando deles, vê que eu fico nesse estado de graça. Né? Fala, cara, é muito genial assim, a maneira com que ele vê e melhor, a maneira com que ele traz, né? Com que ele expõe a canção é lindo. Então só esse adendo aí, vamos continuar. Porquanto só pra fazer verão, fugiu pra cidade, longe do sertão, fiquei com a saudade. Aí ele fala, né? Que ela foi fazer verão em outro lugar, né? O verão é considerado a estação mais alegre, né? Muito sol, um dia claro, né? Então ela foi levar alegria para outro lugar e deixou a casa triste, né? Sozinho me papar, ouvindo na tarde, soluçar o cantão. Não me deixe só, não me deixe não me deixe só, oh, não me deixe não. É bonito que ele fala, né, do som da natureza, né, da ave cantando, né, como se fosse dizendo não me deixe só, não me deixe não. Né? Isso é muito bonito, é muito genial. É um homem que vive o lugar ali, né? Ele tá imerso, embora ele tenha saído, tenha estudado e continua estudando em casa e lendo muita leitura, né? A primeira vez que eu encontrei ele estava na biblioteca, né? Projetando e lendo e tinha vários livros em cima da mesa. Então assim, mais a janela aberta, né? E ao mesmo tempo ele tá ali escutando. Chegou os cadelos. O que vocês estavam aprontando? Hã? Então ele. Só que nesse momento todo aí, em toda essa história, a mulher vai e deixa a filhinha. Deixa a Rosa. Então além de tudo, esse peão tem que cuidar da Rosa. Que é parece uma pequena criança, né? Que precisa ser minada ainda, né? Então, é interessante, porque eu já tinha escutado o Elomar falar
que um amigo, que agora não me lembro o nome, tinha dado para ele uma pequena canção de ninar, alguma coisa, né? E ele fez uma música, né? Com essa cantiga de ninar, que justamente é esse pedacinho que ele coloca, que é esse pai, esse cavaleiro, esse peão, ninando a Rosa, a pequena Rosa, né? Muito, muito bonito. É essa próxima parte. Come rosa, minha neguinha, fecha a porta, pequenina, fecha o olho, tem a onça, mas eu velho, meu amor. Come rosa, minha neguinha, fecha a porta, pequenina, fecha o olho, tem a onça, mas eu velho, meu amor. Muito bonito, muito bonito. Uma canção pequena, né? Simples, mas que também carrega muita coisa, né? Eu acho que nem todo artista tem essa capacidade, né? De carregar uma mensagem, né? Numa coisa tão singela assim. Eu acho que todos podem querer, mas isso não é uma coisa fácil, né? Não é uma tarefa fácil. E o Elomar faz isso em todas as canções e de uma forma brilhante. E as poucas vezes que eu conversei com ele e sobre músicas assim específicas, né? A explicação foi sempre muito muito eu sentei e resolvi fazer uma música. Não, não, sempre tem uma história para contar, de fato, né? Nessa, no finalzinho, eu vou deixar rolar o finalzinho, o Vital, que é meus pêsames da família e que Deus o tenha num bom lugar, né? O Vital faleceu há pouco tempo. O Vital brinca, né? Que a música é linda, linda, o senhor sempre traz essa canção. E aí ele faz um comentário. Depois do comentário eu vou comentar também. Mas é interessante o comentário que ele faz, né? Ele fala, né, da mulher do campo que, que larga o sertão e vai pro verão, pra beira do mar, né? É muito interessante isso, né? Vamos deixar. Mas é verão, fugiu facilidade, longe do sertão, fiquei com a saudade. Sozinho e cavalo, ouvindo na tarde, solução, cantão, não me deixes só, não me deixes não, não me deixes só, não me deixes não. Lindo! Maravilhoso, maravilhoso. Agora o Vital vai falar. Eu gostaria de dizer, sabe o que é? É que eu inclusive, eu acho o paradoxo que me passou na minha cabeça, depois que você sempre coloca essa área, que é belíssima, né? Uma coisa maravilhosa, e o que eu vejo, na verdade, já é a contradição do táxi, né? Quer dizer, um vaqueiro, singelo, um homem do campo, traído pela a modernagem. A mulher se aventurou pela televisão, talvez por alguma cor de novela, e se danou lá pro verão. É muito engraçada a maneira com que o Vital fala e tem a ver, né? Porque ela se engraça, né? E porque o Elomar explica que ela, quando ele chega e pergunta por que você está indo? Onde você vai? Essa viagem não era uma coisa programada. E aí ela fala doença, alguma pendência fora, e aí ela porque não tem uma explicação, né? Ela simplesmente vai deixar ele. Então é muito interessante. Deixa eu continuar o restinho da observação. E deixou um cidadão, não me deixe só. Pô, só quem foi abandonado
pelo menos uma vez, que nem nós. Né? Não é brincadeira, não. Só quem sabe, né, companheiro? É isso, assim, é interessante que quando o Vital fala, só quem foi abandonado pelo menos uma vez que nem nós, né? O Elomar, parece que você escuta o Elomar falando, não, tipo, né? Não, o Elomar não me parece ser um homem que passou por isso, né? Ele tá com a Dalmari há muitos e muitos anos, né? Então não me parece um homem que foi abandonado muitas vezes, né? Pelo que ele conta, ele foi para a faculdade e quando voltou conheceu ela e dali se casou e já tem bastante tempo, né? A Dalmari também é uma pessoa maravilhosa, encantadora, uma simpatia, uma generosidade absurda, né? Eu tive na casa dele, conheci ela da primeira vez que eu fui e dessa vez que eu fui, que foi o aniversário dele, eu tive, é, eu entrei de penetra, né? Porque um grande cavaleiro amigo, o Manuel o Arcanjo, ele me convidou para ir, ele e outro amigo de Brasília, o Araújo, a gente, outro cavaleiro maravilhoso, ele me chamou para ir, né? Falou assim, olha, tem o meu contato, eu estava em Conquista, falei, não, vamos lá na casa do Elomar, então eu falei, cara, não, não tenha dúvida, você está me chamando, eu vou. Só que aí eu cheguei lá, era aniversário, teve um bolinho, uma coisinha simplesinha com a família, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Grande abraço aos meus amigos aí, meus amigos cavaleiros aí. Essa coisa da Guariba é muito interessante, que você faz amizade com pessoas, né? Que são, que são, como o Elomar mesmo disse, né? São cúmplices, né? Do trabalho do Elomar. E eu conheci algumas pessoas nesse, nesse ínter aí, né? Um grande amigo de Belo Horizonte, o Ciro, Dr. Ciro, gente boníssima, né? Gente da melhor qualidade. Um grande abraço também, cavaleiro. E é isso, Elomar é uma coisa fantástica, eu acho que todo brasileiro deveria conhecer, né? Porque faz bem para a alma, né? É, culturalmente falando, é uma canção que carrega muita informação, né? Tem a questão do dialeto, né? Tem a questão do vernáculo muito bem falado, bem pensado. Tem conta a história do nordestino também de uma maneira muito interessante, né? E, e é isso. É, vamos encerrar por aqui. Vou finalizar meu café. Isso aqui é pinhão. Eu tenho algumas araucárias aqui. Então, nessa época do ano, na verdade, uma coisa interessante, tá muito fora do tempo, né? Esse ano, 2025, as coisas estão meio mudadas, né? O pinhão normalmente começa a cair na Semana Santa. E na verdade é o seguinte, ele começa a cair depois do carnaval ali, e ele cai o período da quaresma normalmente. Semana Santa ele está finalizando. A gente está em maio, né? E os pinhão tão, os meus aqui estão caindo ainda. Tem muito pinhão nas árvores ainda, né? Hoje eu acho que é 18 de maio, pensa bem, né? Tá muito fora do tempo. Essa época não tem mais pinhão. Então, pinhão, né? Então é interessante essa observação aí, né? E é isso. No mais, fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima. Se eu animar, eu vou postar esse vídeo. E é isso aí. Tchau, obrigado!